Como é que o Henrique vai poder fazer um pedido em favor do André se ele não olhou os autos? Como é que ele, Henrique, advogado, vai pedir a liberdade dele se ele não sabe se a prisão foi bem decretada, se ela está fundamentada, se ela é uma prisão legal, necessária? Sem examinar os autos, isso é impossível. E nós tivemos um caso assim, muito interessante, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. É o habeas corpus 82.354. O relator, uma figura histórica do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence. Neste caso, nós precisamos chegar até o Supremo Tribunal Federal para poder examinar autos de inquérito. Mas você, como é seu nome? A Bianca deve estar perguntando. Esse doutor Toron não deve bater bem, porque ele acabou de dizer que o habeas corpus tutela, ampara a liberdade de ir e vir. E como é que ele impetra um habeas corpus para examinar os autos? Não seria melhor um mandado de segurança para tutelar o direito líquido e certo do advogado ver respeitada a sua prerrogativa quanto ao exame dos autos? Parece que seria melhor o mandado de segurança, não é? Como é seu nome? Lúlio. Parece que seria melhor o mandado de segurança, mas vejam que interessante. Se eu examinar a matéria pelo ângulo do direito do advogado como prerrogativa de examinar os autos, de praticar um determinado ato, não tenho dúvida, mandado de segurança. E foi exatamente o que eu fiz perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, impetrando o mandado de segurança, que por maioria de votos foi negado. Depois fui ao Superior Tribunal de Justiça, por 3 votos a 2 foi negado. Mas esta é uma perspectiva da coisa, porque eu posso ter outra perspectiva. Se de um lado eu raciocinei como um direito do advogado, e por isso manejei o mandado de segurança, eu poderia pensar um pouco diferente a mesma questão. Poderia pensar assim, do ponto de vista do direito do cidadão. Do ponto de vista do direito que ele tem de ser defendido, e aqui eu já estou no campo da ampla defesa, do ponto de vista de eu poder, como advogado, elaborar uma petição corretamente para poder defendê-lo com eficácia, eu já não estou mais diante de uma simples questão de prerrogativa, de respeito à prerrogativa do advogado, mas estou diante de uma coisa muito maior, que é o direito de defesa do cidadão. E aí passa a ser válido o quê? O manejo do habeas corpus. E o Supremo Tribunal Federal, repito, no habeas corpus 82.354 do Paraná, relator, o ministro Sepúlveda Pertence, ele conheceu a ordem, isto é, admitiu que era possível manejar-se o habeas corpus e concedeu a ordem. Eu vou ler para vocês dois trechos deste habeas corpus, do acórdão, que é a decisão colegiada que concedeu este habeas corpus unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o tribunal disse o seguinte. Olhem que interessante, para que nós percebamos a amplitude do habeas corpus. O cerceamento da atuação permitida à defesa do indiciado no inquérito policial poderá refletir-se em prejuízo de sua defesa no processo e, em tese, redundar em condenação à pena privativa de liberdade ou na mensuração desta. A circunstância, prossegue o ministro, é bastante para admitir-se o habeas corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da defesa e, indiretamente, obviar o prejuízo que, do cerceamento delas, possa advir
indevidamente a liberdade de locomoção do paciente. E diz ele, não importa neste caso que a impetração se dirija contra decisões que denegaram o mandado de segurança requerido, com a mesma pretensão, não em favor do paciente, mas dos seus advogados constituídos. O mesmo constrangimento ao exercício da defesa pode substanciar, ou melhor, pode substantivar violação à prerrogativa profissional do advogado, como tal, questionável mediante mandado de segurança, e ameaça, posto que mediata a liberdade do indiciado, por isso legitimado a figurar como paciente no habeas corpus voltado a cessar a restrição à atividade dos seus defensores. Entenderam? O que o ministro quis dizer? Que ainda que de forma imediata a liberdade não tenha sido atingida, mas pelo simples fato de se poder vir atingir a liberdade do cidadão, portanto de forma imediata, já é possível sim impetrar-se o habeas corpus. E vejam que interessante, até mesmo se tem utilizado o habeas corpus para hostilizar, para se impedir uma quebra de sigilo fiscal, bancário, ou qualquer que seja ela, quando ela não se mostra necessária. Eu me lembro de um caso interessantíssimo em que mal o delegado baixou uma portaria para se iniciar a investigação policial, de cara, a primeira coisa que ele fez foi representar pela quebra do sigilo bancário. Ora, os sigilos que nós temos como um corolário, como um desdobramento da garantia à privacidade, eles podem ser quebrados, não são absolutos. Mas é preciso que se desenvolvam algumas investigações para que se mostre que esta é a única maneira de se chegar ao resultado que a investigação pretende. Não se pode, assim, de chofre, de saída, logo de cara, pretender se quebrar o sigilo de alguém. Isso se mostra desproporcionado, isso se mostra aviltante à própria dignidade da pessoa, à garantia da sua privacidade. E o habeas corpus tem lugar nesse caso, porque de forma imediata, como desdobramento do inquérito policial, a liberdade do cidadão pode vir a ser atingida. Vou lhes dar um outro exemplo recentíssimo que causou grande repercussão. Sabem os senhores, sabem todos os colegas e amigos, que hoje o interrogatório ele não é mais um ato privativo do juiz como o foi até há pouco tempo. Por que não? O juiz continua interrogando o acusado, porém, tanto o representante do Ministério Público quanto o advogado de defesa podem fazer perguntas ao investigado, no caso ao acusado. Ora, poder fazer perguntas ao acusado é uma garantia hoje prevista na lei. Agora imaginem vocês a seguinte situação. Num processo penal, ao invés de um acusado, nós temos 5 acusados ou 10 acusados. Pode acontecer. Eu, advogado, pode acontecer. Eu, advogado do André, posso fazer alguma pergunta para o Joaquim, que é cliente do Lúlio? Seria isso possível? A grande maioria dos juízes entendem que não só é possível o advogado do Corréu fazer perguntas a outro acusado, como entendem que essa é uma natural decorrência do princípio da ampla defesa. Por quê? Porque um acusado pode incriminar o outro. E se ele incrimina aquele que eu defendo, eu tenho o dever de ver se essa fala, chamada do Corréu, ela é substantiva, ela é coerente, ela tem fundamento, ou ela é simplesmente uma espécie de xingamento, de mal falar do outro. Como é que eu faço isso? Inquirindo.
E nós, num processo